Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Sara Invest, meu canal também do Marcos Saravalho. Eu sou estrategista de investimentos da Sara Invest e um dos sócios fundadores também da BNC News. Seja muito bem-vindo, caso seja a sua primeira vez, seja muito bem-vindo de volta, caso você já esteja inscrito aqui no nosso canal. Lembre sempre de se inscrever, de ativar o sininho, deixar o like, né, e ajudar o canal a chegar cada vez mais longe, né? Lembrando, um trabalho 100% independente, 100% gratuito, para levar a melhor informação sobre economia e oportunidades de investimentos para você. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na economia mundial, né? Tem uma preocupação muito grande em relação a essas notícias negativas recentes que têm saído ao redor do mundo, né? Algumas pesquisas, alguns indicadores, e a gente vai entender alguns deles aqui e você vai entender o tamanho da preocupação em relação ao tema de possível recessão mundial. A gente falou muito no primeiro semestre desse ano 2022 sobre inflação e agora a gente começa a olhar alguns indicadores, principalmente nos Estados Unidos, uma preocupação um pouco maior em relação à recessão por lá, tá? Então, as informações elas vão chegando em relação a uma possível recessão e a gente vai ver aqui alguns indicadores, tá? Então, acho que o primeiro indicador que a gente tem aqui, a gente consegue ver aqui na tela, alguns indicadores sobre atividade, né, econômica lá nos Estados Unidos, e a gente consegue ver aqui que em algumas regiões, tanto a situação atual como as expectativas, elas estão sendo revistas para baixo, elas são bastante negativas, e alguns indicadores estão piores, nos piores indicadores dos últimos 20, 30, 40 ou talvez 50 anos. Né? Então, essa leitura que a gente tem nesse momento é que realmente alguns indicadores mostram uma preocupação muito grande, né, em algumas regiões dos Estados Unidos, e esses dados aqui mostram realmente que a gente está passando por uma situação talvez pior do que mesmo a crise financeira mundial de 2008. Né? Até o grande alerta que a gente mostra que essa recessão, essa possível recessão dos Estados Unidos, ela é possivelmente uma das recessões mais esperadas, ou seja, quando a gente teve a crise financeira lá de 2008, né, não foi uma recessão, foi algo realmente inesperado. Isso aqui realmente mostrando indicadores. Esse, por exemplo, é um indicador lá da região da Filadélfia, né, que realmente mostra o pior indicador, uma das piores leituras aí desde o início do final da década de 70 aí do século passado, início da década de 80. Então, realmente, indicadores muito ruins aí, talvez nos últimos 40 anos nos Estados Unidos, tá? Vamos ver outro indicador aqui para a gente entender também como que está a questão das hipotecas, né? As aplicações hipotecárias nos Estados Unidos, né? E todo mundo sabe também que lá a crise financeira de 2008, a origem foi o mercado imobiliário, né? Principalmente nos Estados Unidos. Por isso que é sempre importante acompanhar. E a gente está vendo mais um indicador cujo o patamar está no pior índice, né, no pior nível nos últimos 22 anos, tá? Ou seja, desde o início do século a gente não tinha um indicador tão ruim assim quando a gente fala das hipotecas nos Estados Unidos. Tá? Então, mais um indicador aí que traz preocupação para todos os investidores. Tá? Vamos ver mais um indicador aqui que a gente consegue mostrar aqui para vocês em relação à confiança, né, dos empresários, dos CEOs, dos presidentes das companhias e também as estimativas de capex. Isso aqui é muito preocupante, né? Deixa eu colocar aqui um zoom aqui para a gente ver o indicador melhor. E a gente consegue ver realmente como abriu uma boca de jacaré lá nos Estados Unidos. A confiança já despencou, só que os investimentos programados ainda estão muito altos. Então, a gente pode ver ao longo dos próximos meses, ao longo dos próximos trimestres, realmente talvez fechando, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, a confiança em vermelho, né, dos empresários, mas ainda os investimentos programados, né, o capex, né, estimado ainda bastante elevado. Então, como a confiança ela mergulhou antes, talvez esse nível de investimentos das companhias se reduza também. De novo, mais um indicador que pode acelerar o processo de recessão de preocupação. Então, a gente já viu até esse momento 3 indicadores que reforçam também o cenário de recessão e de preocupação nos Estados Unidos. Tá? Vamos ver mais um indicador aqui muito importante, que a gente consegue ver como que estão também
a confiança do consumidor, aqui medida pela Universidade de Michigan, né? Esse gráfico aqui está um pouquinho menor, mas esse aqui basicamente é a confiança na Universidade de Michigan, e a gente consegue ver que realmente mais um indicador bastante preocupante. A gente consegue ver aqui que talvez esteja no menor patamar, né, sem fazer contas aqui, no menor patamar desde 1980, ou pelo menos nos últimos, de novo, 30, 40, 50 anos, que a gente não tinha um nível de confiança do sentimento do consumidor, uma tendência de queda e num patamar muito ruim, mesmo ali na crise de 2008, a gente não teve um patamar tão ruim assim da confiança do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, tá? Então a gente tem mais alguns outros gráficos aqui, tá? Estamos mais 3 gráficos para entender um pouco esse tamanho da preocupação, que mostram também que a recessão está chegando por lá nos Estados Unidos, né? Junho também foi segundo esse indicador aqui, o 4º mês consecutivo de quedas para esse principal índice, né? Uma sequência de indicadores negativos também, que mostram também a preocupação em relação à recessão lá nos Estados Unidos, tá? Então, mais um indicador aqui que mostra períodos de recessão se aproximando, como a gente viu aqui em 2008, como a gente viu lá no começo do século, né? E como a gente viu também no coronavírus, mas foi um período bastante rápido, tá? Por fim, a gente tem últimos 2 indicadores, né? Esses dados econômicos nos Estados Unidos mostram realmente grande preocupação e o mercado precificando também esses riscos de recessão, tá? Essa probabilidade de recessão dentro de um ano de todos os indicadores, né? Aqui olhando um pouco para os yields, né? E para os bonds também, mostram realmente que o mercado já vem precificando, já vem aumentando muito essa probabilidade de recessão lá nos Estados Unidos, segundo esses indicadores também, tá? Olhando para a curva de juros e para outros indicadores, a gente vê que realmente o mercado já vem precificando, aumentando a probabilidade de recessão lá nos Estados Unidos, tá bom? E outro indicador que a gente tem também é mais um indicador também do mercado financeiro, que também precifica realmente um cenário de recessão cada vez mais próximo, tá bom? Então, acho que um dos indicadores mais importantes aqui que a gente viu hoje é essa preocupação, né, em relação à confiança do consumidor, né? Os títulos já vêm precificando a probabilidade cada vez maior de recessão por lá nos Estados Unidos, né? Mas principalmente a confiança do consumidor, também a confiança do empresário, que já vinha carregando um capex de investimentos programado muito alto, agora daqui para frente pode começar a revisar. É importante acompanhar principalmente esse gráfico aqui, que pode impulsionar e acelerar, já que os Estados Unidos, a grande assunto agora nesse primeiro para o segundo semestre de 2022, tem sido a preocupação com relação à inflação, aumento de juros, consequentemente aumento do custo de capital, e essa revisão pode acontecer do capex dos investimentos dos empresários e acelerar o processo de recessão por lá. De novo, por isso que, para quem está investindo em bolsa americana, a gente acredita que grande parte desses indicadores já estejam precificados na bolsa americana, mas a gente pode acompanhar, né, como a gente viu recentemente, uma volatilidade no S&P 500, né, porque a gente pode ainda passar por revisões para baixo dos indicadores lá nos Estados Unidos, tá bom? Então a gente mostrou aqui uma série de gráficos, né, alguns regionais, alguns do mercado financeiro, tá, alguns mais de confiança, principalmente do consumidor, do empresário lá nos Estados Unidos, que mostra realmente que a recessão pode estar próxima, né, uma das recessões mais bem desenhadas aí dos últimos anos, né, e alguns indicadores podem não estar no preço ainda de um cenário um pouco mais pessimista, tá? Então, isso aqui é lógico que são indicadores que mostram que parte já esteja precificada, mas também que a recessão está chegando e alguns indicadores precisam ser revistos ainda para baixo, tá bom? Então, deixamos aqui o alerta para você, principalmente que tem investimento fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? A gente continua gostando como diversificação, mas muito cuidado com o seu portfólio, com o stock picking, com a seleção de ativos, porque isso pode ser determinante, pelo menos para o curto prazo, né? Mas a gente reforça também que parte, ou grande parte, como a gente viu lá em alguns bonds, já esteja realmente sendo precificada, incorporada nos preços, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Lembre sempre de deixar o like e os comentários. Se você está preocupado com a recessão, você acha que
ainda não está no preço, ou grande parte já está no preço. Se você tem investimentos internacionais, deixa aqui nos comentários e a gente se vê em breve nos próximos vídeos. Lembrando que a gente vai ter vídeo todos os dias aqui no nosso canal. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau!